A paz do Senhor para os irmãos, bom dia, Deus abençoe a todos. Vamos começar mais uma live de hoje. Quero pedir a você que observe aí no seu celular como é que está hoje funcionando, se está deitado, se está em pé, se está legal para você assistir, se não está. Porque hoje eu estou usando o celular para poder fazer a live, porque estou usando o notebook para poder estar lendo o estudo. E eu quero convidar você nessa manhã a se preparar para poder estar participando conosco desse estudo. Pegue aí seu caderno, sua folha, uma caneta, um lápis, coloque do seu lado, uma xícara de café, se você se sentir melhor assim, um copo de água, para você não ter que ficar saindo e você ter a atenção voltada para o estudo. Compartilhe com seus irmãos, acorde aí a sua família para poder estar participando desse estudo nessa manhã. Louva a Deus pelos irmãos que estão conosco presentes aqui no templo, os pastores que não param de fazer a obra, estão fazendo a obra com diligência, querendo fazer o melhor para poder abranger a todos. E louva a Deus por você que já está online participando conosco. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, Estratégia da Missão. É uma continuidade do estudo passado. Quem participou do estudo passado sabe do que eu estou falando. Nós temos esse estudo, está lá no site no Facebook da igreja, tem um link. Se você estiver precisando, você me fala que eu te envio o link para você baixar, e tem todos os estudos lá. Assim também está lá no WhatsApp, no grupo da igreja, para todos os irmãos, e você pode baixar esse estudo, imprimir futuramente, acompanhar, ler no seu celular, para que você possa estar participando conosco. Antes de tudo, eu quero convidar você a estar orando ao Senhor, para Deus estar trabalhando conosco através desse estudo nessa manhã. Amém? Soberano e eterno Deus, na sua presença me coloco nessa manhã. Eu louvo e engrandeço o teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo poder é dado a ti. Manifesta a tua graça, a tua unção neste lugar. Derrama a tua Shekinah aqui, Deus, faz menção do teu nome em nosso meio. Deus, eu quero te pedir agora que teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito da verdade, venha repousar sobre nós, nos dando agora conhecimento, Senhor, nos dando entendimento da sua palavra. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, e joga por terra, Pai, agora tudo que não provém de ti, Deus. Abençoa os nossos irmãos em casa, abençoa os nossos irmãos presentes, sê com eles, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Aleluia. Estudo de hoje, estudo de número 8, da revista Uma Igreja Poderosa, Estratégia da Missão. O texto áureo se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 22. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 22. Que está escrito assim: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Novamente, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. A leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3,
a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Você pode abrir aí para estar acompanhando conosco. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Que diz assim, versículo 1: Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carne. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois, quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e fostes conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está já posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Nesse estudo, veremos qual a estratégia utilizada por Jesus para que a missão de reconciliar os perdidos para o reino dos céus tivesse êxito. Na lição anterior, vimos que ele usou João Batista como arauto para anunciar a chegada do novo reino. Após isso, usou os discípulos e depois a igreja para a continuidade dessa missão. Porém, sabemos que anunciar algo novo é diferente e ter aceitação, boa aceitação, não é fácil. O povo de Israel, que era o principal público-alvo de Jesus, era um povo cheio de dogmas e costumes, baseado nas leis mosaicas. Como cresceram aprendendo sobre as leis e as penalidades para cada não cumprimento delas, levavam tudo ao pé da letra e por causa disso procuravam acusação contra Jesus. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 2, versículo 3. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhe disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam. Mateus capítulo 12, versículo 2 e 3. Então, irmãos, nós vamos estudar hoje sobre a estratégia que Jesus utilizou para poder evangelizar, para anunciar esse reino e trazer de volta os perdidos da casa para o reino de Deus. Essa estratégia utilizada por Jesus tem como objetivo de trazer primeiro os perdidos da casa. Então, o principal público-alvo de Jesus era o povo de Israel. Os primeiros a receber essas boas novas era o povo de Israel.
Só que nem todos queriam aceitar essas boas novas. E eles não estavam prontos para essa aceitação. Por isso que Jesus tem que fazer um trabalho de confrontar, muitas das vezes, aqueles que já estavam, o povo de Israel, para que eles pudessem primeiro entender. E a estratégia que Jesus usa, pastor Edivaldo, é uma estratégia muito inteligente. Ele tem que usar uma estratégia muito inteligente para confrontar e para que sua confrontação seja aceita, porque ele iria bater de frente contra algo que já estava formado, vamos botar assim, contra um fundamento que já estava fundamentado e enraizado naquele povo desde a era mosaica. Então ele tinha que primeiro quebrar aquele fundamento antigo para colocar um novo fundamento ali. Isso é muito difícil, principalmente para a igreja entrar para ministrar às vezes sobre uma vida e pregar sobre uma vida e confrontar ela contra os costumes que ela já vive, né? Contra a cultura que ela já vive, é muito difícil. Nós temos que ser bem cautelosos, e Jesus teve que ser bem estratégico. Jesus teve que usar parábolas, teve que usar estratégias para poder trabalhar principalmente na conscientização daquele povo. Nós observamos que eles já começam a confrontar Jesus, mostrando para ele que os seus discípulos fazem o que não está na lei, que os seus discípulos estão fazendo algo de errado. E Jesus vem mostrar para eles agora o que aconteceu em um episódio, trazendo exemplos de um episódio, para que eles pudessem entender o que é lei e o que é necessidade, né? Nós temos caso, por exemplo, do que ocorre na época de Davi. Por acaso era lícito comer o pão da propiciação? Quem deveria comer os pães da propiciação? Os sacerdotes. Mas Jesus vem mostrar para eles agora que Davi comeu os pães da propiciação. Por quê? Porque ele teve fome e ele foi alimentado pelos sacerdotes. Era lícito ele comer? Não, não era lícito ele comer. Não era lícito, não era permitido. Mas no momento que você vai comer gado por alguém que pode, a autoridade estava sobre os sacerdotes. Mas o que Jesus está tentando mostrar para ele que é o seguinte: os seus discípulos estão fazendo no sábado o que não é para fazer, e ele já começa a curar no sábado, e ali ele já começa a ser julgado, ele começa a ser procurado. Esses dias eu estava conversando com um amigo que pertence a uma igreja que faz que respeita mesmo o Shabat, que é a lei perpétua sobre o sábado. E essa lei é perpétua, eu mostro a você na Bíblia, que é uma lei perpétua voltada para a nação de Israel, e é uma lei também que está nos 10 mandamentos, tá? mas o Senhor quebrou isso, ele sabe. E... Você que não gosta da Bíblia ao contrário. Oi? O Senhor quebrou essa lei de sábado. Sim. Poder fazer isso aí. É por isso que vive ainda isso. Então, estou falando da lei do mosaica, né? E nos 10 mandamentos, mas só que Jesus vem fazendo realmente esse confronto, e eles esperam a hora do sol para poder fazer alguma coisa. Até ali não faz nada. Isso é porque é um costume, vira um mero costume. Um mero costume. É tipo assim, é uma rotina. E lá em Isaías nós estudamos nesse estudo, quando nós falamos lá sobre uma adoração falsa, lá em Isaías vem falando sobre isso, aquela falsa adoração, ou seja, aquele para mostrar que fazia, mas na verdade não fazia. E Deus já começa a quebrar isso, não aceitar isso lá desde Isaías, desde a época do rei Ezequias. Olha lá atrás. Então, quando chega em Jesus, ele já começa a quebrar essa hipocrisia. Mas quando Deus
Então, por isso que Jesus veio falando sobre ele, que ele é o Senhor do sábado. Sim, e não o sábado do Senhor dele. Mas quando Deus fala, guardar o sábado. Lá na época de Moisés. Perpetuamente. Então, para... Perpetuamente. Este é o sinal entre eu e vós. Perpetuamente. Não, sinal entre eu e vós, que ele o sinal que Deus fala entre eu e vós é uma aliança. A aliança que ele... Então, nós estamos falando do sinal. Entramos no assunto do sinal. Sinal que Deus fala entre eu e o povo. Primeiro sinal que Deus faz entre ele e o povo é uma aliança que ele faz com Noé. Depois ele faz uma aliança através da Arca da Aliança. E agora vem uma nova aliança que é Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro sinal que agora sobre o sábado é um dia de respeito e adoração a Deus, onde não pode fazer nada. Só que essas leis, exatamente, por que essa lei chegou no tempo de Jesus? Jesus vai mostrar para eles agora que eles estavam fazendo totalmente errado. Por quê? Ficar parado no sábado era lei, legal, mas não ajudava um necessitado, não curava ninguém. Eles distorciam. Eles ficavam parados. Aí o que acontece? O único... Exato. E outra coisa, qual é o dia correto para poder adorar Jesus? Adorado. Por isso que Jesus vem criando, falando, eu sou o Senhor do sábado. Ele está falando, eu sou o dia. Olha lá, se o Senhor não muda a lei mosaica, a Betânia pegar o filho dela e ter que jogar na praça e matar a pedrada, eu tive que pegar meu filho e matar a pedrada, melhor Jesus. Por isso que a lei foi transformada para entrar os gentios. Foi estendido. Primeiro ele veio para os judeus. A lei de Moisés era isso aí. Se o filho pegou, você levava na praça e matava ele a pedrada. A lei de Moisés. É dele, ele criou. Não de Deus. Lei mosaica. A pessoa entendia de outro jeito. Mas a lei de Moisés foi dada por Deus também. É a mesma coisa. É uma coisa. A lei mosaica. Foi dada por Deus. Acho que Moisés, ele que fez ou Deus que deu? A lei mosaica foi dada no monte para Deus, através de Deus para Moisés, para ele escrever e determinar para o povo. É igual, por exemplo, a lei de não comer carne suína. Por que Deus falou para não comer carne suína? No meu ver, ele criou cada coisa. Sacrificado. Não, assim, no meu ver, né? Posso estar errado. Cada ser vivente tem a sua função no equilíbrio da natureza. Você come um urubu, a gente aqui não, né? Como lá na China, nos lugares eles comem rato, tem bicho que a gente pode comer, tem bicho que não é ruim para a nossa saúde. A própria medicina explica isso. Né? Você vê que tem pessoas que comem carne de porco aí, tem um verme tão perigoso, tão contagioso, que se ele for para o estômago, ele vai para o cérebro. Tem chance de vida. Agora, se for para o cérebro, é morte na certa. Quer dizer, são coisas que são realmente imundas, mas comer bicho, mas eles estavam atravessando. Eles estavam atravessando o deserto, né? Aí você comer carne de porco no deserto não deve ser bom. E outra coisa, naquele tempo a medicina era muito escassa. Por isso que Jesus já falou, que contamina não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Então, eu vejo que não tinha muito recurso e isso poderia trazer danos para o corpo humano. Então, o Senhor não vai permitir que o homem participe de tal comidas imundas que faz mal para o corpo humano. Hoje, nós observamos que nessa mesma casa, a gente fala dessa carne, as pessoas ficam até com medo, depois de repente até de comer a carne do porco. Mas hoje, quando ela passa pelo processo de congelamento, né, tantos gás, e ali mata tudo. Aí você tem condição de utilizar. Se não precisava pouco, se não for comer mais carne de porco, pode se comer, desde o momento que seja passado por aquele processo que ela tem que passar de tratamento para que o homem possa se alimentar. Porque Jesus não está preocupado com o que o homem vai comer, ele está preocupado com o que o homem vai falar. E o grande perigo do homem é o que ele fala. A pergunta é: como romper essa barreira e abrir um caminho para apresentar o que há de novo? O povo de Israel vivia no tempo da lei, julgamento, penalidades severas, e com isso a vida deles era uma prisão psicológica.
Porém, Jesus vem trazer um novo tempo, o tempo da graça, o tempo da libertação. Já pensou você não poder andar na rua com medo disso, com medo daquilo, o que você vai pensar, o que você vai falar, o que você vai vestir, o que você vai comer e tudo, aquela prisão. Na verdade, vivia uma prisão, porque qualquer coisa era ato de condenação, de morte, de prisão, disso, daquilo. Então, assim, eles viviam numa prisão. A adoração já estavam também ficando de lado. Era uma rotina de ir no templo tal dia, rotina de fazer isso no sábado, era mera rotina. E quando passa na mera rotina, você pode criar lei para isso, criar lei para aquilo, parar com isso, parar com aquilo, que não vai mudar o comportamento da sociedade. O que muda o comportamento da sociedade é ministração e entendimento deles. Por isso que Jesus veio fazer de forma diferente. Quantas leis foram criadas por causa do erro deles? Quantas leis foram criadas para poder mudar isso, para mudar aquilo, para ver se direcionava eles a Deus? E aí, direcionou? As leis trouxeram eles para Deus? Foram as leis que levaram eles para uma verdadeira adoração? Não, não foi. Vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, vamos fazer assim, vamos fazer, para ver se traz de volta. Não, o que traz de volta, Jesus vem com uma nova estratégia, uma conscientização. Trabalhar no psicológico, trabalhar no entendimento. E isso é você trabalhar às vezes e ter um debate com alguém que está preso naquilo ali que ele aprendeu desde novo e ele precisa entender algo novo agora. Como que você vai quebrar isso? É criando leis ou conscientizando? Nós estamos passando por um período, por exemplo, e esse período eu quero trazer, por exemplo, que é bem enfático. Por que foram jogando um para o outro? O Brasil não tem lei de quarentena. Aí jogou para os estados. Cada estado que toma a sua decisão. Aí o estado vai e joga para o município. Cada prefeito que toma a sua decisão. Por quê? Porque sabe que vai bater de confronto com a sociedade. Qual era o certo? Criar uma lei de quarentena? Igual muitos falaram, se vê sem máscara toma multa. Em alguns lugares criaram leis severas. Adiantou alguma coisa? A conscientização está aí. Essa semana os agentes de saúde foram para a rua para conscientizar. O que adianta conscientizar um povo que não quer viver, que não quer entender, respeitar? Eles não respeitam nem os próprios agentes, nem quem está ali de frente. Leonardo, respeita por quê? Porque está vendo que isso aí já é político, já é uma bagunça, já é uma podridão, e o povo está cansado de ser enganado por eles mesmos. Exatamente, tem lei, tem política, tem podridão, mas tem gente morrendo. Ou seja, não importa que morra, né? Ninguém morre mais de infarto. Você já morreu 6 materiais botados de corona, ninguém morre mais de tiro. Agora não tem corona, não. Eu sei, mas. Está de ser enganado. A política está dominando essa licitação. Sim, mas existe a politicagem, existe a verdade. O governo não tem condição nenhuma de pedir nada a ninguém, povo, porque são tudo safados, bandidos. Estão tudo se aproveitando de uma coisa que era para... Isso é um distorcimento do que está acontecendo. Na verdade, a gente joga tudo para a política. A gente joga tudo para a política para poder fechar os olhos do que está acontecendo, da realidade. É fato. Você vai para um lugar sério, você vai para um governo sério, aí todo mundo segue a regra. Esse sabe o que está falando, é verdadeiro. Isso é 1 no meio de 1 milhão. Para acontecer, tem que acontecer igual aconteceu na Alemanha. Aí um ministro vai pegar, vai quase morrer igual lá, aí pronto. Porque na verdade o que está acontecendo aqui é que nós estamos com pessoas, amigos, conhecidos, internados em estado mal, e a gente não está abrindo os olhos para uma conscientização que está sendo feita. Isso é só um exemplo. É a mesma coisa. O povo de Israel, talvez até ali naquele período, eles precisavam de leis para obedecer. Porque a conscientização para eles não valia de nada, não vale de nada, igual eu estar aqui agora falando e mostrando o que está acontecendo, e uns está querendo fechar os olhos para a realidade. Não adianta, uns respeitam e outros não.
O que Jesus veio, na verdade, fazer é quebrar esse tabu e trazer para ele só aqueles que querem. Jesus falou assim: é obrigatório todos virem? Não, eu vim para todos, mas nem todos querem. Era assim que Jesus veio, para aqueles que querem. Entendeu? Jesus veio, aleluia, para aqueles que querem. Nós estamos com 4 pessoas online assistindo. Nós estamos com 5 pessoas aqui presentes assistindo. Por quê? Porque querem. Jesus veio para aqueles que querem. Ah, não, eu tenho que forçar você a ir para o reino dos céus. Não. O reino dos céus é tomado à força. Você que tem que se esforçar para ir. Não é eu que tenho que forçar você a ir, não. Às vezes, Leonardo, querer também não é poder. A gente não pode julgar quem não está... Ah, sim, tudo bem. Que não quer porque não quer. Não. Você quer ver uma coisa? Um trabalhador. Como é que ele evita um risco de é difícil. Uma infecção se ele tem que trabalhar? É da casa para o trabalho para casa. Cadê o dinheiro que vem para o governo? Cadê o dinheiro que vem para a prefeitura? Por que não bota todo mundo em casa, vai lá e bota uma cesta básica, pagar a conta de luz Não, todo mundo? eles preferem dar dinheiro para o povo gastar à toa. Então, eu estou falando assim, aí o povo fala assim, morre de fome dentro de casa, tem que sair para trabalhar. Não, tem que sair para trabalhar. No caminhão para lá, toda a rua da cidade com risco, ou fica em casa vendo a luz sendo cortada? Não, tem que correr atrás, ué. Então, não é que Você tem que se proteger, mas tem que correr atrás. Você não quer, tem gente que quer, mas também se não tomar atitude, vai morrer de todo jeito, cara. Sim. Vai morrer com uma fraqueza no sangue, vai morrer com uma fraqueza, com uma... Vai morrer de fome. Psicológico atacado. Infelizmente é isso. Milhões e milhões e milhões e milhões estão indo para a mão de prefeituras, para a mão de governadores. Então, fica todo mundo em casa. Fica todo mundo em casa. Eu vou dar uma cesta básica a vocês, a luz pode mandar para mim que eu pago, a água também, segura lá. Sem água, sem luz, sem comida, ninguém vai... Mas por isso que eles não criaram lei de quarentena, porque eles não tiveram como marcar, ué. Eles não têm como marcar, eles não têm como criar lei de quarentena. Então, Porque... tem dinheiro, cadê o dinheiro? Você vê notícia de Portugal, quantos morreram em Portugal? Eu não quero saber se eu vou do quê. Porque todo mundo em Portugal respeitou a lei de quarentena, é diferente de um país para outro. Mas morreu. É, entendeu? Morreu. Não tem como é que eu vou evitar o cara ter que sair da sua casa para trabalhar? Como é que eu vou evitar a mulher ter que sair para fazer cabelo? Como é que paga aluguel, cara? Não tem como. Como é que eu vou evitar você ter que sair para dentro da roça? Com a sua perereca azul, me desvinguestar. Não tem como. Você tem que vender. Porque você tem coisa. Como é que vai evitar sua esposa ter que sair? Não tem como, rapaz. Ontem a live o Flávio mandou, daí mandou obrigado, porque eu fui lá e deu negativo. Mas olha só, a gente está melhorando. Lembra que eu falei aqui, ó? Você está morrendo tudo. A gente falou aqui sobre o quê? Mas eu estava assistindo. Sobre, né? Vamos orar por quem está de frente. Eu oro Principalmente os... da sua vida, para pensar. É igual a Vanessa está à toa em casa, se estiver andando na rua pegar, não correr mesmo, que está andando à toa. Vanessa? Qualquer um. Vanessa, eu. Agora, você está entendendo? Agora, quem está trabalhando, eu estou em campanha de madrugada. Você está entendendo? Porque eu vou fazer o quê? Como é que você pode alguma coisa na sua? Ninguém vai lá na sua casa para apagar a sua luz. Aí você tem que, roça para dentro, bater o nome, não sabe quem você vai aprender, você não sabe quem você vai falar. Mas aí, se você não fizer isso, como é que fica as suas contas? Não tem condições. Um evangelho. Irmão, quantos evangelhos foram? Irmãos, quantos evangelhos foram? Aqui tem 5. Não, evangelho. Quantos evangelhos? Ah, tá, obrigado. Um evangelho. Por isso, irmãos, que nós falamos que não existe o evangelho de Lucas, o evangelho de João, o evangelho de Marcos. Não, é um evangelho. Então, um evangelho. Jesus percebe então que os que eles precisavam é de um novo ensinamento, de uma nova doutrina. A melhor forma de romper a barreira encontrada era trazer um novo ensinamento, vivendo o que estava profetizado pelos profetas que antecederam a ele. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé,
e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Jesus então começa a trazer um evangelho. O que é evangelho, irmãos? Conjunto de ensinamento de Jesus Cristo. Boas novas, ou conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Existe evangelho de Abraão? Não. Evangelho, conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso que nós somos chamados evangélicos. Por quê? Porque nós pregamos ensinamentos de Abraão. É isso? Mas eu sei uma coisa, cada um tem sua opinião. Claro que você está narrando. Não, isso aqui é o que é evangelho. Não, você está dizendo que é o significado que a revista diz. Ezequiel, Zaqueu, ele foi aprendizado pelos ensinamentos, pelos ensinos dos profetas do passado, como Moisés. Mas não foi evangelho, foi ensinamentos. Não, ensinamento. Você está dizendo que evangélico é a mesma coisa que quê? Evangélico é o que prega evangelho, Então, que vive evangelho. para mim, evangélico são boas novas. São coisas que nunca aconteceu. Não, evangelho é conjunto de ensinamento de Jesus. É um conjunto de ensinamento. Você acha que Abraão nunca ensinou? Sim, mas não Jesus. Não, mas está te falando de ensinamento. Mas não ensinamento de Jesus. Evangelho é conjunto de ensinamentos de Jesus. Não, é conjunto de ensinamento. Não, conjunto de ensinamentos de Jesus. Para mim, ridículo a revista volta. Não é revista, não. Isso. Celular, então. Não é celular, não. Isso é dicionário. Evangelho, conjunto de ensinamento de Jesus. É o que foi definido. Você vê que não fala evangelho antes. Que é doutrinas. Antes era doutrinas. Doutrinas de Abraão, doutrinas de Moisés. O pastor está querendo falar o seguinte. Então, Olha só, Jesus está dando um novo ensinamento sobre Boas novas. Que já estava trazendo muita dissensão. Então Jesus veio para abolir, ele não veio para abolir, mas veio para cumprir, certo? Sim. Porque ele vivia dentro da lei. Então tinha que cumprir a lei, senão ele estava fora. Sim. Mas agora, Jesus está dando um novo ensinamento, assim como nós estamos ensinando a respeito do reino, porque o nosso reino não é aqui terreno, Sim. mas celestial. O pastor está querendo dizer o seguinte: assim como Jesus ensinou a respeito desse novo ensinamento, os profetas Também ensinaram. Ensinaram também. Sim. Porque ninguém nasce sabendo. Tanto é que lá em ensinado. Tanto é que em Efésios. Numa cultura diferente. Sim. Efésios capítulo Jesus veio, ele mudou. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz que nós somos fundamentados pelos fundamentos dos profetas e dos apóstolos. Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós somos fundamentados pelos fundamentos dos profetas e dos apóstolos, abolindo o fundamento dos sacerdotes, fundamento dos profetas e dos apóstolos. Isso é fundamento, é doutrina, ensinamento. Eu estou falando que a palavra evangelho, o significado dela é conjunto de ensinamento de Jesus Cristo. Eu discordo De quem traduziu ela, né? Por isso que não existe evangelho em outros ensinamentos. Evangelho, por exemplo, não existe no ensinamento de Allan Kardec. Evangelho, por exemplo, não existe no ensinamento do Buda. Evangelho só existe no ensinamento de Jesus Cristo. Entendeu agora? E aqueles que foram como Paulo ensinava? Paulo ensinava. Ele ensinava o ensinamento de quem? Jesus Cristo. Então ele ensinava o evangelho. É isso que nós vamos falar hoje. Ele mostrava mais alguma coisa além dos evangelhos? Ele mostrava o que o Espírito Santo concedia. E o Espírito Santo veio, repousou sobre quem e trouxe ensinamento através de quem? E, por exemplo, o Espírito Santo no passado, no Testamento, nos usava para introduzir
Espírito Santo ele repousou através de Jesus. Antes disso era Espírito de Deus. E vinha através dos profetas. Por isso que existe o ensinamento dos profetas e dos apóstolos. O significado onde você estudou é a minha cachorro do plano. É o dicionário. Para mim, evangelho são boas novas. Sim, concordo com o senhor. Boas novas. Pode vir de quem estiver pregando. Não, mas não. Mas boas novas de salvação. Ah, claro, falando de salvação. Vai falar glória. Tipo o senhor vai trazer boas novas, mas vai trazer boas novas de quem? Só existe uma, pô. De quem? De salvação, não importa. Ah, tá. De salvação, não importa. Boas novas minha de um jeito. Boas novas é boa notícia. Boas novas quer dizer nova notícia. Boas nova notícia. Ah, tô trazendo notícia boa, cara. Você ganhou um carro zero. Isso é evangelho? Depende. Não, é evangelho ou não é? Não depende. Depende do testemunho. Boas novas significa alguém que está caído que não tem, que entrou Jesus e fez mudança. Ah, sim. Mas através de quem? Jesus. Então é evangelho. Eu estou tentando fazer, é isso que eu estou tentando falar, gente. Evangelho é o que vem através de Jesus. Isso é por isso que o dicionário traduziu evangelho, conjunto de ensinamentos de Jesus. Evangelho só tem um. Evangelho só tem um, que é ensinamentos de Jesus. Usando todo o conhecimento e sabedoria que tinha, Jesus começa a ministrar em parábolas, para facilitar o entendimento. Sendo assim, os que ouviam poderiam entender e passar por uma reforma psicológica e ideológica. O povo passava por uma prisão, onde as leis os oprimiam. Não era questão de escolha, mas sim de lei e costumes. Sendo assim, o que estavam crescendo era hipocrisia, pois a adoração era falsa, era só para mostrar que fazia. Jesus veio quebrar esse tabu com ensinamento. A estratégia que nós vamos estudar hoje, que foi dada por Jesus para nós, é ensinamento. Essa é a estratégia, ensinamento. Aleluias, glória a Deus. Novo ensinamento. Vou pedir ao irmão Wellington aí, se tiver com o celular aí, eu estou aqui usando o celular completamente só para poder mostrar o vídeo. Entra na live da Escola Bíblica Dominical, quem tiver presente, se perguntar alguma coisa, se falar alguma coisa, você pede um minutinho e fala para a gente poder estar respondendo, ok? Não, vem no estudo, manda ver no estudo. Dá atenção quem está aqui, né? Hebreus, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessidade de leite, não de sólido mantimento. Vou ler de novo. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessidade de leite, e não de sólido mantimento. Hebreus capítulo 5, versículo 12. A classe especial. Jesus se depara com um desafio muito grande. Afinal, seu principal objetivo era resgatar e regenerar os perdidos da casa de Israel. Sendo assim, existia uma classe que deveria receber uma atenção especial e um ensinamento mais profundo. Essa classe eram os escribas, doutores e sacerdotes da casa. Lucas capítulo 2, versículo 46 até o 49. E aconteceu o que? Lê aí, Betânia. Lucas capítulo 2, versículo 46 até o 49. Nós falamos semana passada que a missão do povo da nova igreja, a missão da igreja, era anunciar como arauto.
E agora vem falando sobre a estratégia da missão. Pode falar, Betânia. Pode. 2, capítulo 46 até o 49. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam um preto assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procuravam. E ele lhes disse: Por que é que me procuravam? Não sabeis que me convém tratar de negócios de meu pai? Amém. Nós observamos que Jesus, com 12 anos, ele ficou no templo, onde nós estudamos nessa revista, quando nós falamos sobre a casa de Deus, as casas de Deus, né? E ele estava onde? Ele estava na casa do Pai. E ele ficava lá tratando dos negócios do Pai. E ali, a primeira coisa que ele fez, ele já começa a sentar com os doutores da lei para poder conversar com eles. E eles começam agora a interrogar. O principal objetivo dele primeiro era resgatar os perdidos da casa. E aonde os principais perdidos estavam quem estava ensinando, porque estava ensinando perdidamente. E ele quer resgatar os doutores, os escribas e os sacerdotes. Na sua adolescência, ele já começa a pregar para os doutores, e todos já admiravam os seus ensinamentos. João capítulo 3, versículo 3, ele respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele já está falando para um doutor da lei, para um escriba. Ele começa a querer quebrar o tabu, ensinar primeiro para quem estava ensinando errado. Essa principal estratégia dele de ensinamento é querer trabalhar primeiro na conscientização de quem estava ensinando errado. Lógico, ele saberia que havia um risco sobre isso, porque você, querer trazer esse novo ensinamento para quem está baseado na lei, lógico que você vai ser perseguido. Se você chegar num lugar para poder ensinar algo que é diferente do que é tratado ali para benefício da lei, você vai entrar em contra aos ensinamentos da lei. Lógico que você vai ser perseguido, lógico que você vai passar por afronta. Por quê? Você vai estar debatendo contra os grandes, você vai estar debatendo contra, os poderosos. Então, até hoje, pastor Leonardo, a igreja sofre com mau ensinamento, porque tem muitos hoje que se formam pastores, se formam doutores. Não formam, não se formam. Eles acham que quando formado é porque tem a vocação, tem um chamado, mas não tem o conhecimento nenhum da palavra. Não. O que acontece? Então o termo aí é diferente, não se formam. Alguém vai lá e consagra eles. Mas justamente o que está acontecendo, eles acham, o seu psicológico acha porque tem uma vocação e um chamado de Deus, e eles já querem se tornar doutores, e dali começam a ensinar, e os ensinamentos não é de acordo com a palavra de Deus. Totalmente contra. E o que acontece? Que muitos estão padecendo por falsos ensinamentos, ensinamentos que não edificam a vida da pessoa. E a igreja em si, ela sofre com isso. Porque eu aprendo que na minha trajetória, para me chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por degraus. Eu tive que vir aprendendo aos poucos para me chegar onde eu cheguei. Então, e hoje, a pessoa já quer chegar e não quer passar pelas etapas. Olha, eu lembro da minha... complementando o que o senhor está falando, eu lembro da minha adolescência. Esses dias eu estava pegando uns apostilos e alguns certificados lá em casa. Eu tenho certificado de quando eu tinha 12 anos de estudo bíblico. 12 anos de idade, tem certificado lá de curso teológico.
Entendeu? Então, assim, eu venho... Oi? Era para estar melhor. Então, assim, eu cresci, lógico que eu cresci no meio pentecostal, mas sempre voltado para a palavra, sempre voltado para a Bíblia. Hoje, a gente vai estudando, depois passa a fazer o seminário, a gente vê o quanto que é importante e quanto há distorcimento na palavra por alguns pregadores por não buscar o fundamento. Tem um amigo meu, pastor Paulo Henrique, de São Gonçalo, que ele falou comigo: pastor Leonardo, é uma coisa que eu aprendi, que sempre quando eu for ministrar alguma palavra, é me encher de conteúdo. E isso é muito importante, porque você pega todo o conteúdo que está falando a respeito daquele texto, para que você possa ter respaldo para isso. Você não possa falar besteira. Ontem eu estava vendo um vídeo de um pastor que ele falou um palavrão no altar. Por quê? Porque ele foi levado pela emoção do que ele é acostumado a fazer. Porque ninguém fala um palavrão se não é acostumado a fazer. É costume dele falar palavrão, e ele na emoção foi lá e falou. Então o que acontece? Muitos pastores que precisam ser convertidos, e é isso que Jesus veio fazer ali, tentar converter aqueles que já estavam no patamar e tinha ensinamento, tá? Tinha ensinamento, tinha conhecimento, mas estavam distorcendo completamente, porque não estava tendo entendimento. Era muita letra e pouco entendimento. E é muito importante você ter letra e entendimento do que está escrito. Só que ele começou a ensinar dentro do templo. Dentro do templo. Lá dentro. Sim, ele começa a pegar para quem... Porque na verdade, naquele tempo, a palavra não era expansiva às casas. A igreja hoje, Leonardo, ela está vivendo muito costume e não está deixando Jesus entrar mais no seu. Aleluia. As igrejas estão vivendo, eu vou liberar isso, eu vou fazer desse jeito para atrair o povo. Não. No caso assim, esse estou a porta, vai deixar entrar ou não? Porque na verdade, pastor, nós estudamos até nessa revista sobre isso, que essa revista fala sobre uma igreja poderosa. A igreja daquele tempo só encontrava Deus aonde? Dentro do templo. Aquele templo era o templo sacerdotal, não tinha o ide, era só o vinde. Aonde você encontrava alguém era só dentro do templo. Se você quisesse pregar para alguém era dentro do templo. Jesus veio para transformar isso, porque o plano dele era um plano de expansão do evangelho. Um plano dele era de chegada do reino dos céus, e o reino dos céus agora chegava para reconciliar os perdidos. E aonde estavam os perdidos? Dentro da casa de Israel e lá fora. Então ele tinha que fazer o ide, e para fazer o ide, ele tinha que preparar alguém para isso. E hoje nós vemos que a igreja ainda está com aquela visão, aleluia, está com aquela visão antiga de que só prega dentro do templo. Hoje, por exemplo, para poder pregar, você tem que ter um tema, aleluia, uma roupa bonita, aleluia, ganhar um dinheiro, para você pegar um microfone, aleluia, para ministrar para filhos. E Jesus está mandando nós pregarmos para criaturas. Enquanto nós estamos disputando quem prega melhor, quem fala mais bonito, quem tem o terno mais bonito, quem ganha mais, nós estamos vendo, aleluia, pessoas morrendo sem salvação por culpa nossa. Porque o ID é uma ordem, não é uma sugestão. Eu saí daqui semana passada, cheguei em casa, eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando eu atendi, era uma pessoa, aleluia, de uma religião que me ligou falando assim: bom dia, tudo bem? Eu sou a Dona Graça. Dona Graça, se a senhora estiver me assistindo, parabéns pelo que a senhora faz, tá? Eu estou te ligando porque o reino do céu já é chegado e eu quero só dar uma palavra para você sobre a respeito de um versículo. Eu posso? Eu falei, pode. E ela falou um versículo comigo, falou alguma coisa sobre aquilo ali. Eu conversei com ela sobre aquele versículo e ela agradeceu, deu bom dia e tchau. Sabe por quê? Porque eles não estão saindo na rua devido à situação, mas não pararam de fazer a missão do reino. Eles estão ligando para poder pelo menos falar da palavra de Deus. E são criticados por alguém. E a igreja que era para estar fazendo pelo menos isso, não está fazendo. Pastor, em relação ao ID aí, quero lembrar aqui, desculpa, mais uma vez, sobre o tio da Cíntia, que veio aqui, aceitou Jesus, falou que quer se batizar, já estava lá na cidade onde ele estava, e não retornou,
ficou doente, ficou enfermo, acamado. Não sei como é que está a situação dele hoje. Eu estive lá, né? E falei com algumas pessoas para poder ir lá, né? Fazer uma visita a ele. E até hoje eu acredito que ninguém compareceu lá. Depois você passa para o pastor. Eu falei para a irmã que quando ela estivesse livre, Não, sou. a irmã me conduzia até lá que eu ia contigo. Sim, o senhor até me ligou. Mas no domingo passado, aí eu estava trabalhando e. Você fala assim dessa forma, e de repente você pensa assim, pô, que os irmãos não estão preocupados com ela. Não, estão preocupados sim. Não, senhor, mas a gente não pode chegar, eu, por exemplo, hoje eu estou passando por um tema adverso. Tá? Então eu não posso chegar, só porque a pessoa está doente, eu vou lá pegar, vou meter na cara e vou meter na mão para orar. Não posso chegar. Eu tenho que ter informação sobre a pessoa, o que a pessoa tem, como que é o ambiente, eu preciso saber onde é direitinho, onde faz o nome. Mas vamos fazer o seguinte, depois os irmãos conversam sobre isso, pega mais nomes também de pessoas que precisam, o pastor Jorge está responsável por essa situação, vai estar direcionando os obreiros ou está fazendo para a gente poder, tá? Nós vamos estar voltando para os estudos aqui. Então o ID é uma ordem para todos, e nós temos hoje uma vantagem muito grande que eles não tinham, e nós vamos falar sobre isso também, porque hoje nós podemos ir além do que eles podiam. Só que Jesus começa a fazer primeiro, o que ele fala com os discípulos? Para um dos escribas ele ensina que para alcançar esse novo reino, precisa nascer de novo. Isso mostra que ele precisava primeiro esvaziar os ensinamentos e doutrinas antigas, a receber o que vinha de novo sobre a vida dele. Esse novo seria para eles como um novo fundamento, uma nova base ideológica. Sendo assim, teriam que sofrer essa reforma doutrinária para a reconciliar com Deus. Essa classe é definida pelo autor da revista como especial, pois era uma classe que queria ensinar ao invés de receber ensinamento. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 3, quem pode achar aí? Mateus capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 3. 15, 1 ao 3? Isso, pode ler. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram a Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: Pode continuar. Porque vocês desobedecem, porque é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos. Pois Deus disse: respeite o seu pai e sua mãe, e disse também: e seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Amém. Olha só, eles vieram procurar Jesus para poder interrogar Jesus sobre os atos dos seus discípulos, pois não lavavam as mãos quando comem pão, e ele respondendo lhe disse: porque transgride vós também os ensinamentos de Deus pela vossa tradição. A tradição que eles tinham estava fazendo eles distorcer a palavra, e eles agora começam a perseguir alguém para apontar. Quantos de nós somos assim? Não queremos ouvir, não queremos mudança, não queremos ser transformados, preferimos ficar nos ensinamentos antigos. Precisamos ser quebrados, remodelados para recebermos algo novo. Assim como o vaso na mão do oleiro, quando Jeremias desce lá à casa do oleiro e ele começa a observar o vaso sendo quebrado. Vaso antigo rachado não vai receber algo novo, ele remodela para receber algo novo. E quantos daqueles ali precisavam ser remodelados psicologicamente para receber o entendimento? Só que você não vai encher um copo de água sendo ele já cheio de água.
Você tem que esvaziar primeiro, para depois receber. Uma vez um jovem chegou para fazer uma entrevista comigo, e ele começou a falar tudo que ele fazia, faço isso, faço aquilo, Eu falei, você vai precisar passar por um processo de se esvaziar, para depois receber algo novo. Você já tem tudo. Você precisa se esvaziar primeiro, para poder receber algo novo. E aqueles ali estavam procurando perseguir, apontar, acusar, em vez de se preocupar em se remodelar. Por acaso você encontra isso em algum lugar próximo a você? Pessoas que preferem apontar, acusar, verificar os erros dos outros, do que passar por um processo de remodelamento, de regeneração, ser transformado e receber algo novo? Você encontra isso aí perto de você? É normal, eu encontro isso em mim. Porque às vezes eu esqueço de olhar os meus defeitos para poder olhar o defeito dos outros. É o que estava acontecendo com aqueles escribas, com aqueles daquela lei. Eles, em vez de encontrar em você onde precisava ser mudado, neles o que precisava ser mudado, eles estavam procurando os erros dos outros. Mas até hoje, você vai mudar não. Vai não. Vai mudar não. Você só descobre o pecado em alguém que você reparou e é diferente do Deus, só isso. Exatamente. Então não vai ter mudança, será até Jesus voltar. Agora você vê que Jesus, olha a estratégia de Jesus, pastor Edivaldo. Quando eles apontam, eles são apontados. Isso está escrito na Bíblia? Em algum lugar isso vai acontecer? Não? Mateus capítulo 7 diz, na medida que você medir, você vai ser medido. Jesus diz isso, gente. Está na Bíblia isso. Isso é fato, meu irmão. Da forma que você apontar alguém, pode ter certeza que você vai ser apontado. Espera, pode esperar. Isso é palavra. E Jesus está falando isso com eles para poder entender que eles precisavam mudança. Forma de atrair para ensinar. Jesus, sabendo que o povo dá mais atenção, isso aí agora é fato, ó. Jesus, sabendo que o povo dá mais atenção para sinais e milagres do que para ensinamentos, prepara os seus discípulos, dando-os poder para fazer sinais e milagres. E chamando os 12, lá na Mateus capítulo 10, versículo 1, deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal. Dessa forma, com o passar do tempo, seu nome ficou conhecido em toda a região, e uma multidão seguia e recebia dele os seus ensinamentos. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Jesus ensinava aquela multidão porque seguiam ele. Por que seguiam ele? Porque ele fazia sinais e milagres. O povo segue sinais e milagres. Por que tem muitos lugares aí, pastor, cheios, sem ensinamento nenhum? Porque o povo quer sinal e milagre. Entendeu? Ó, quantos aqui me ligaram daqui, assistiram a live, pessoas que não são desse estado de Minas, meu telefone está lá, e aí eu vou até passar para os irmãos, pastor, ora por mim. Aí orar pela pessoa, o que o senhor viu? É assim mesmo, é ou não é, pastor Edivaldo? O que o senhor viu? Se me perguntar, eu não vi nada do sossego aí. O que o senhor viu? Por quê? Porque eles querem resposta de profecia. Uma pessoa no meu lugar e ela passou os procedimentos. Ela acabou de orar, missionária, e a senhora também tem um dom de revelar uma coisa? Ela, não, meu filho, você tem um pastor de palavra. Não, isso é notório. É notório. As pessoas procuram o quê? Revelação. Quando ele falou assim, eu vi, eu falei, eu vi, meu filho, eu vi. Não sei se você vai gostar do que eu vi. Porque eu vi, você falou para eu pedir hora para orar por uma pessoa aí que você está gostando, tal, mas eu vi 2 caminhos diferentes, você num caminho e ela no outro. Então, assim, agora eu vi que você precisa buscar a Bíblia, eu vi que você precisa buscar a palavra de Deus, ensinamento, porque na verdade está indo por um caminho errado, porque quer. Então, irmãos, por que Jesus atraía? Por que ele não deu primeiro ensinamento teológico para os discípulos? Porque ele sabia que os discípulos iam primeiro fazer prodígios, para que os nomes deles seja
aleluias, ecoado em todo lugar, aquele faz sinais, aquele cura, aquele faz aquilo, para depois aqueles buscarem ele e receber ensinamento. Interessante, Leonardo, que Jesus, ele menino, 12 anos, ele começa o ensinamento dentro do templo. É como se Jesus tivesse assim, eu tenho que consertar aqui dentro para depois lá fora. Lá fora não adianta que ninguém te ouvir. Se não tiver sinal, não adianta. Não adianta. É mesmo quando você chama um pregador do seu prego. A gente, velho, eu estava no pastor Rony na minha live, muita palavra. Então a gente gosta desses pregadores porque a gente gosta de Bíblia. Mas a verdade é que se você botar alguém, uma Pereira, aí é diferente o negócio. Por quê? Porque tem sinal. Porque sinais, joga o terno e várias coisas que a gente vê propaganda. Então, o que acontece? Isso acho que não vai mudar, não. Nosso irmão, por exemplo, Jorginho de Xerém, Deus usa ele com sinais e maravilhas e profecia, e como que lota, né? Por quê? Mas tem palavra, e ele traz também pregadores bons. Uma vez eu assisti, ele trouxe o Abner junto com ele. Jesus foi reconhecido pelos sinais, pastor. É? Pelos sinais, não é. Porque tudo que Jesus fazia, não é. Isso deu essa autoridade de fazer. Então Jesus foi reconhecido pelos sinais. Sim. Quem é esse que faz esses sinais? Quem é esse? Sinais que mostram quem é. Exatamente. E é uma forma estratégica, irmão, que ele usa para poder atrair, irmão. Nós temos que atrair pessoas, nós temos que ensinar. Então vamos lá no templo ensinar, porque lá está lotado de gente. Beleza, lá já tem pessoal que já vai lá pela rotina. Vão ensinar lá. E outra coisa, você vai ver Jesus ensinando dentro do templo. Eu vou chegar lá depois. Mas só que agora ele vai aonde o povo não ia no templo e fazer sinais para poder atrair o povo para poder receber. Que feiticeiro faz sinais? Faz. E está lotado. Tinha que estar pagando para poder ter feitiçaria. Feiticeiro aí falando. Sim, Fazendo. sim, ué. Feiticeiro aí rodando, eu já vi muitos feiticeiros fazer sinais aí nesse casinho. Sim, faz. Olha, nada contra os padres. Tive uma reportagem uma vez do Davi Miranda, de São Paulo. Ele era um monstro para poder Deus usar para fazer milagre. E logo Madalena, Dona Madalena, lá eu sabia uma senhora que morava lá, que o marido era caminhoneiro, tinha um caminhão. Sei. Ela um dia bateu, Deus curou ela do câncer. E ela falou: vem cá, pastor, sou amigo do meu hora, ele namorou a gente. Aqui o vídeo. Tinha para mais de 3.000 cadeirantes levantando quando o padre levantou a mão. Você está entendendo? São situações Deus usa. que hoje, por isso que a salvação não é pelo sinal. Não. A salvação não é pelo milagre. Por isso Jesus fala assim: é melhor você chegar cego, sem braço, sem perna, do que com braço e perna, com olho e perna. Sim. Jesus está dizendo assim: isso aí não salva, isso aí é um sinal para você entender. Só que hoje, como o pastor Jorge falou, é uma disputa de sinais. Sim. Até que você entenda na palavra, né, a diferença de um sinal concreto e outro com débito, com dívida, aí você já perdeu um, já perdeu outro, já perdeu outras coisas para poder adquirir um. Sim. E Jesus não precisa, ele te dá e acabou. Sim. O que ele quer de você é só adoração. Sim. Lá não, você tem que sacrificar uma criança, você tem que oferecer isso. Só que isso você aprende o quê? Na palavra. Na palavra. E a palavra volta o quê? Nós estamos aqui em 5, 4 aí. Por quê? Porque na verdade poucos querem ensinamento, querem sinais. Entendeu? Parecia uma estratégia ousada, atrair para ensinar. Mas essa estratégia funcionou muito bem. Logo ele conseguiu reunir mais de 5.000 pessoas em um mesmo lugar. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Marcos capítulo 6, versículo 44. Então, a estratégia dele deu certo. Logo, sua sabedoria e conhecimento teve reconhecimento. E ele começou a ensinar e fazer milagre na sinagoga. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo 2. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha só,
Jesus teve tanto reconhecimento dos seus ensinamentos e milagres que ele começou a ensinar na sinagoga aos sábados. Ele começou a ser professor na sinagoga. Observamos que Jesus, ao ensinar, ele usa linguagem de fácil entendimento, linguagem figurada, alegorias, para que seu ensinamento possa ser entendido por todos. Marcos capítulo 4, versículo 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina. Para ampliar seus ensinamentos, ele contou com uma ajuda muito especial. Quem foi? Muito bem. O amigo Espírito Santo. Isaías descreve no capítulo 11 de seu livro como espírito de conhecimento e de sabedoria. João descreve como espírito ensinador, João 14, versículo 26. João também descreve como espírito da verdade, João 15, versículo 26. Após ele subir aos céus, ele não deixa seu povo órfão, nem para a sua missão. Afinal, quando passou pela terra, ele já preparou os seus discípulos para dar continuidade à missão. Agora ele roga ao Pai que envie outro em seu lugar. Sendo assim, o Pai envia o Espírito Santo, o mesmo descrito por Isaías, que repousaria sobre Jesus. Esse teria a missão de repousar, aleluia, sobre a igreja, para que a igreja pudesse dar continuidade na missão, usando a mesma estratégia de Cristo, ensinamento. Sendo assim, podemos afirmar que a igreja sem ensinamento não rompe barreiras. Podemos afirmar isso? Igreja sem ensinamento não rompe barreiras. E aí, igreja sem ensinamento está cheia do Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito Santo é espírito de sabedoria e conhecimento. Igreja sem ensinamento está cheia do Espírito Santo? Não. O Espírito Santo, então, usa Mateus para escrever o Evangelho de Jesus para os judeus. Usa Marcos para escrever o Evangelho de Jesus Cristo para os romanos. Usa Lucas para escrever para os gregos. Isso para que a tradução e interpretação seja clara para todos, para cada povo. O mesmo Espírito Santo usa Paulo para ensinar aos gentios, e assim o Evangelho se expande. Atos capítulo 26, versículos 16 e 17, pode ler aí. Atos dos Apóstolos capítulo 26, versículos 16 e 17. Pode ler, quem achou? Atos dos Apóstolos 26, 16 e 17. Levanta-se e fica em pé. Eu apareci a você para escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que vi hoje, que eu anuncio o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus, a quem vou enviá-lo. Amém. Na minha tradução está assim: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como das pelas quais te aparecerei ainda,
livrando-te desse povo e dos gentios a quem agora te envio. O Espírito Santo, Paulo está falando isso para um rei, informando o rei que o Espírito Santo fez isso com ele. Essa carta que foi lida aí foi qual? Não, Atos capítulo 26, 16 até o 17. Foi quando ele tem que aparecer para poder contar o que acontecera com ele. Porque ele estava sendo condenado. Ele tentando se defender para não ser morto. E ele fala que o Espírito Santo levantou ele, pôs ele por ministro. Né? Isaías fala que o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. E ele nos ungiu para pôr em liberdade os cativos. Entendeu? Então, como que ele vai fazer isso? Através da pessoa do Espírito Santo, quando nos usando para conscientizar pessoas e pôr em liberdade. Existem pessoas em cativeiros físicos, e existem pessoas em cativeiros espirituais, e existem pessoas em cativeiros psicológicos. Hoje tem muito preso no cativeiro psicológico. A da pandemia, muitos estão almejando estar na casa deles. Está preso psicológico. Psicológico. A casa de Deus hoje é onde? A casa de Deus é na igreja, na vida do homem. A casa de Deus hoje é onde? O seu corpo. Porém, nem tudo são flores. Paulo é preso e perseguido por fazer essa missão, mas mesmo preso, não desiste de ensinar e escreve carta aos povos e igrejas, mostrando que para ensinar e para pregar o Evangelho de Jesus Cristo é necessário somente a atitude. 1 João capítulo 2, versículo 1. Mas filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João escreve, Paulo escreve, Paulo preso, ele vai escrever, eu preso do Senhor. Por quê? Porque ele estava preso, talvez fisicamente, mas ele estava com o espírito pronto para poder escrever. Isso mostra quão poderosa é a palavra. Ela tem poder de libertar, de transformar vidas. Porém, ela precisa que você, assim como os que foram antes de nós, escreva e envie. Você pode fazer a missão de evangelizar. Peça ao Espírito Santo que repouse sobre você e te use para romper. Nós podemos fazer hoje algo diferente? Nós podemos ir além? Pregar o Evangelho para alguém hoje? Nós temos hoje uma oportunidade de ir além? Qual era a oportunidade que Paulo tinha? Qual era o elemento que Paulo tinha? O instrumento que ele tinha para poder pregar? Era o quê? Quando ele estava preso? Era carta. Carta. Muito bem. Hoje você tem um celular, mas é só para piada. Só para ver mulher, para ver homem. Para fofoca. Mas era uma arma muito boa para fazer o que Paulo fazia hoje. Evangelizar. O celular. Evangelizar. Então não precisava pagar correio, carteiro, e chegava muito mais rápido. Aqui você fala em São Paulo, Estados Unidos. Mas a pessoa fala lá, Jesus te ama. Mas você viu Leonardo? Você viu o sapato dele? É tua palavra pregando e julgando. Sem julgar a pessoa. Exatamente. A irmã cantou muito, você viu a roupa dela? Você viu o cabelo dela? Você viu? Ela estava de calça, ela estava de saia? Aqui eu falei com o rapaz lá de São Paulo, daqui. Consegui falar lá, ele me respondeu. Então, hoje nós temos uma ferramenta que Paulo não tinha. Sabe o que? Só que não temos o que Paulo tinha. Atitude. Desprendimento. Você vai ver Paulo falando sobre o que ele tinha antes e sobre o que ele tinha agora. Ele começa o livro a carta aos Efésios, ele começa a carta aos Efésios falando que tudo que ele tinha antes e tudo que para ele, para muitos era benefício antes, para ele era esterco. Ele começa dizendo isso, porque agora ele prioriza a vocação a qual foi chamado. Paulo gosta do Leonardo, conhece
conheceu também, vai comer muito. E ele mas ele começa agora comparando o que ele vivia antes e o que ele vivia agora. Fazendo comparação, só que é muito difícil. Eu quero priorizar o meu chamado, mas eu tenho que priorizar outras coisas. E hoje tem pessoas carentes espirituais precisando de uma palavra. Às vezes você está achando que ela está precisando de um texto enorme. Não, ela só está precisando de uma palavra, de um versículo. Ela está precisando que você fale para ela que Jesus morreu para poder salvar. E é isso que nós estamos fazendo hoje através tanto da igreja aqui quanto da live. Eu tenho certeza que isso fica gravado e depois pessoas assistem. Porque todas as vezes que eu pego para ver um vídeo nosso, sempre tem mais de 500 visualizações, sinal que alguém visualizou. Chegou na casa de alguém, pastor. Chegou no ouvido de alguém. Não importa se 30% assistiu e outros 70% não. Importa que alguém recebeu. Você acha que Paulo estava preocupado se a carta dele ia ser lida por todos? Não. Ele estava preocupado em fazer o que Jesus ensinou. Você acha que Jesus estava preocupado em que os 5.000 que estavam ali dessem atenção total para ele? Tanto é que no livro de João 6, ele vai lá e um dia ele recebe 5.000 pessoas, prega, ensina e alimenta 5.000 pessoas. No outro dia, essas pessoas voltam só para receber sinais, milagre e alimento. Ninguém queria Jesus e ele vai lá e bate, ensina com força. Por quê? Chama atenção, por quê? Porque ele sabia que nem todos estavam ali para ser realmente discípulos de Cristo. Alguns estavam porque precisavam de uma cura, outros porque precisavam de um alimento, mas a função dele era o quê? Não deixar ninguém sair de mão vazia. Você acha que desses 5.000, quantos viraram discípulo ali e seguiram ele? Né? Você vai ver falando sobre 70, você vai ver falando sobre... Você vai ver falando sobre 70, você vai ver falando sobre 500... Mas você não vai ver que 5.000 pessoas se tornaram discípulos. Mas 5.000 estavam ali assistindo ele. Entendeu? Importa que chegue em algum lugar a palavra do Senhor. Isso é importante. Que chegue em algum lugar a palavra do Senhor. Importa, aleluia, que alguém ouça as boas novas. Importa que alguém ouça o evangelho. Importa que o evangelho seja pregado. Isso é a missão da igreja. A estratégia que Jesus traz agora é ensinamento, e a igreja tem essa função, ensinar, para poder quebrar prisões psicológicas, para poder quebrar prisões espirituais, para poder quebrar prisões físicas. Tem pessoas precisando de um pouco de ensinamento, uma palavra de salvação, e nós estamos querendo reter esse ensinamento somente para nós. Nós queremos reter esse ensinamento somente para alguns. Importa, aleluia, que o reino de Deus seja proclamado. Igreja, você é arauto do Senhor. A sua missão é proclamar o reino, anunciar o reino. Aonde o seu anúncio tem chegado? Aonde, aleluia, que o Espírito Santo de Deus tem te dado, tem chegado? A quatro paredes, o Espírito Santo de Deus te chamou, te ungiu para você ministrar para quatro paredes, é isso? O Espírito Santo de Deus te chamou, te ungiu, te capacitou para você ministrar simplesmente e libertar quatro paredes? Para pôr em liberdade os quatro paredes? Ou os cativos espirituais? Importa que a igreja faça o seu papel, porque o papel da igreja é esse, não é o papel só do pastor, não é o papel do ministro. Importa que a igreja faça o seu papel. Isso é função da igreja. Função da igreja. Olha para alguém e fala assim: Jesus te ama. Olha para alguém e fala assim: Jesus quer te dar uma vida nova de salvação. Tem uma vida nova para você. Jesus começa a aproveitar
Olha só, instrumentos que foram utilizados na época. Jesus começa a aproveitar o vento para pregar em favor do vento, para que a sua voz chegue a algum lugar. Paulo começa a usar cartas para que a palavra de Deus chegue em algum lugar. E você, o que você tem para poder utilizar para que a palavra de Deus chegue em algum lugar? Qual é a ferramenta que você tem nas suas mãos? Diz para mim. Ou você não tem? Deus não te deu ferramenta? Você tem alguma ferramenta que você pode utilizar? Algum meio de comunicação? Deus nunca manda ninguém para batalha sem ferramenta. Aleluias. Um vai pregar, outro vai cantar, outro vai aconselhar, outro vai chorar, alguma coisa tem. Aleluias. O problema é papel e prática. Aleluias. Eu quero convidar você, Igreja do Senhor, que aprendeu sobre a estratégia de Jesus, de ensinar, a ensinar o que você entendeu. Pega um texto, estuda sobre ele, ensina. Eu quero convidar você a falar de alguém sobre Jesus, sobre essa morte dele, o que valeu essa morte dele, qual é o poder que tem no sangue dele, no nome dele. Deus está te dando autoridade para isso, igreja. Aleluias. Olha só, um casal observa Apolo pregando muito bem, mas ele precisava de algo mais, e esse casal pega ele e leva até Paulo. Se às vezes você não tem o dom que o pastor tem, mas você pode levar alguém até o pastor. Ah, eu não tenho o dom que fulano tem, mas eu posso levar alguém até lá para receber. Áquila e Priscila faz isso. Eles talvez não tinham o dom de ensinamento, eles não tinham o dom de profecia, eles talvez não tinham o dom de cura, mas eles tinham o dom de levar alguém para receber. Aleluia. E você pode ser um missionário dessa forma. Você pode fazer missão, sim. Não precisa fazer missão na África, não precisa fazer missão nos Estados Unidos, não. Você pode fazer dentro da sua casa, orando por alguém, aconselhando alguém, ou levando alguém até um ministro de Deus. Você pode fazer algo mais. Use as ferramentas que estão nas suas mãos. Use o que está na sua mão para fazer. Vamos orar? Aleluia. Missionário Hélio, pode orar em nome de Jesus? Altíssimo Deus, eterno, glorioso, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, meu Pai, agradecendo, meu Pai, pelos ensinamentos, meu Pai, junto com o pastor Renato, meu Pai, junto, meu Pai, aleluia. Senhor, meu Pai, por cada irmão que está aqui, meu Pai, nesse momento, meu Pai, por cada um, meu Pai, aleluia. Meu Pai, céu, meu Pai, a tua palavra, ó Deus amado, Deus querido, meu Pai, já senti, meu Pai, desde o começo do culto até agora, a tua presença, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, meu Pai, que o seu discípulo buscava a tua presença no templo, meu Pai. E quando eles buscavam, meu Pai, eles encontravam, Deus. E que, aleluia, essa manhã, meu Pai, aleluia. Pode ser um dia, meu Pai, capítulo de bênção, pode ser um dia de vitória. Aleluia. Hoje, meu Pai, aleluia, se tiver algo, meu Pai, que estava dando errado, que hoje venha. Aleluia. Em nome de Jesus. Nós venha fazer, venha estar na tua direção. Aleluia. E em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoo e profetizo a vitória em nossa vida, em nome de Jesus. Irmã Betânia, pode orar. Soberano Deus, Aleluia. Pai, Deus, por aqui estarmos, Senhor, reunidos. Oh, glória a Deus. Mais um culto, meu Pai, mais uma Aleluia. escola. Aleluia. Mais, Senhor, a tua palavra, Senhor. Aleluia. Eu agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Aleluia. Senhor, e em especial, Senhor, te agradecer, Senhor, por meu esposo poder estar aqui, Senhor, Aleluia. pelo WhatsApp também. Aleluia. 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 Assistindo um pouco da escola. Aleluia. Eu creio, Senhor, mais uma vez. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus.
Jovem, pode orar. Você. Aleluia. Vanessa, pode orar. Senhor Deus, eterno Pai, agradeço, Senhor, por mais uma manhã, Deus, essa manhã nos igrejas, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos nós que estamos aqui, Senhor. Glória a Deus, cada um de nós, Senhor. Aleluia. Pastor Edivaldo, pode impletar a bênção apostólica, por favor? Mas assim, desde já eu quero abençoar pelo meu amigo Henrique, meu filho, meu amigo particular. Hoje ele completa mais uma primavera. Já, falei já, nós compramos um cartão novinho. Quando ele sair, está aqui já lembrando, comprar, ele bota no cartão. Nós fizemos um retiro, já te lembra disso. Um talento. E já vai estar sendo colocado em prática, né? Que Deus abençoe a vida do Henrique, meu amigo, companheiro, todos da Irmã Africana. E já, eu sei que Deus está fazendo lá uma preparação, uma missão com ele, né? Para ele pregar, ele não é bobo, ele conhece a palavra, eu sei que Deus está colocando lá para ele ser um canal. Que a graça um bom começo de semana, Henrique, um abraço, um bom significado. Já vamos estar aqui assando uma carne, mas que é bom esse negócio. Leonardo é bom para comer, e eu também. A próxima, só que aniversário, nós vamos estar quebrando a carne. Você